Então, dando seguimento ao nosso curso de consagração à Nossa Senhora, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do tratado. Mas antes de adentrarmos no conteúdo deste capítulo, quero fazer, como de costume, uma brevíssima revisão das últimas aulas. Então, na última aula, nós refletimos sobre a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que é a parte do tratado em que São Luís ele faz um contraste entre os falsos tipos de devoção à Nossa Senhora com os sinais da verdadeira devoção que ele está ensinando. E o seguinte trecho resume, então, as falsas devoções. É o ponto 104 do tratado. Diz assim São Luís: evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo. Dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo. Dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas. Dos devotos presunçosos, que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados. Dos devotos inconstantes, que por leviandade variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas, que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de passar por bons. E finalmente dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Então aqui, como a gente via, os 7 tipos de falsos devotos: críticos, escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. E depois, então, de mostrar a falsa devoção, São Luís mostra os sinais da verdadeira devoção, que são interioridade, ternura, santidade, constância e desinteresse. Assim, a devoção genuína, ela se origina da inteligência e da vontade. Ela é interior. De fazer uma alta imagem da Virgem Maria e de querê-la, de aceitá-la, não só aceitá-la, mas de querê-la, de se colocar à sua disposição. Ela leva a recorrer a Maria em todas as necessidades, com simplicidade, confiança e ternura, tal como um filho recorre à sua mãe. A verdadeira devoção, ademais, leva a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem. Por isso, devoção santa nos coloca, então, numa atitude de conversão, de busca de nos assemelharmos à Virgem Maria, a qual é uma imagem de Jesus. Ela firma a alma no bem e faz que se ande na contramão do mundo, sem deixar-se levar pelas más influências. Então é uma pessoa constante. Não é como o catavento, que bateu um vento para um lado, ele muda para o lado, bate para o outro, ele muda, mas é constante, né? O verdadeiro devoto, ele é constante, ele não se deixa influenciar. E por fim, o verdadeiro devoto não busca outra coisa que não Deus mesmo, por meio de sua mãe. Desinteresse.
O interesse é a busca de Deus por meio da Virgem Maria. Então, feito essa revisão, vamos para o capítulo 4. No capítulo 4, São Luís mostra que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem que ele está ensinando é uma perfeita consagração a Jesus Cristo. Não é? Da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou perfeita consagração a Jesus Cristo. A devoção à Virgem é uma consagração ao seu Filho Jesus. Quer dizer, a mais perfeita devoção é a que mais perfeitamente nos conforma, une e consagra a Jesus nosso Senhor. Maria é quem mais está conformada, unida e consagrada a Ele. Portanto, a consagração a Maria significa a nossa conformação, união e consagração a Jesus. Aqui se tem aquilo que se chama em filosofia de silogismo. Um silogismo é você colocar duas premissas e tirar das duas premissas uma conclusão. Foi o que eu acabei de fazer. Primeira premissa: a mais perfeita devoção é a que mais perfeitamente nos conforma, une e consagra a Jesus. Segunda premissa: Maria é quem mais está conformada, unida e consagrada a Jesus. Conclusão: portanto, logo, a consagração a Maria significa a nossa conformação, união e consagração a Jesus. Deu para acompanhar esse raciocínio lógico? Então, por Maria estar perfeitamente consagrada, unida, conformada a Jesus, a nossa devoção a ela significa a nossa conformação, a nossa união, a nossa consagração a Jesus Cristo. Desse modo, quanto mais uma alma se entregar sem reservas a Maria, mais estará consagrada a Jesus. O mais importante na nossa vida é estarmos unidos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mesmo nos diz a respeito desta verdade: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesse trecho que eu acabo de ler está no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 1 e versículos do 4 ao 5. Então, nos encontrarmos unidos, consagrados, conformados a Jesus, eis o nosso maior ideal, a coisa mais importante da nossa vida, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Porque se não estivermos unidos a Ele, tal como o ramo está unido à videira, nós não podemos dar fruto, nós não temos vida, porque não provém, porque o alimento provém da videira. Então nós não temos vida, nós não nos nutrimos e não temos vida, morremos e não podemos dar fruto. E é Nossa Senhora quem melhor nos une
ao seu Filho. Então, Maria Santíssima, ela se torna essa intermediária justamente para a realização daquele que é o maior bem da nossa vida, que é a união a Jesus, que é a coisa mais importante da nossa vida. Por meio dela, nós realizamos tal coisa. A escravidão mariana é o modo de se entregar mais perfeitamente a Nossa Senhora, pois se trata de uma doação total de si mesmo a Maria. Uma doação total de si mesmo a Maria. Então, o que é que nós entregamos a Maria? Se é uma doação total, o que nós entregamos a ela pela consagração? Nós entregamos o nosso corpo com todos os membros e sentidos. Então, todos os membros do nosso corpo e os nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Nós temos 5 sentidos exteriores, não é? Olfato, audição, tato, paladar, visão. Então, nós entregamos os nossos sentidos e os nossos membros, o nosso corpo com os seus sentidos. Não é? Sentidos que são sentidos da alma, mas que tem o seu órgão próprio no corpo também, não é? A visão é um sentido da alma, exterior, porque nos coloca em contato com a realidade. E tem um órgão que é o olho, não é? O tato também é um sentido, e a pele é o órgão próprio do tato. E é o sentido mais extenso que nós temos, né? Porque ele está presente em todo o nosso corpo. E assim por diante. Então, o sentido, o órgão, todos os membros, o nosso corpo por inteiro. Tudo nós entregamos à Virgem Maria. E essa entrega, então, do nosso corpo e dos nossos sentidos, deve nos levar a uma mortificação do nosso corpo e dos nossos sentidos. É preciso guardar os nossos sentidos e mortificá-los, a fim de que correspondam à consagração realizada. Então, se eu consagrei a Nossa Senhora o meu corpo e os meus sentidos, é preciso que o modo como eu utilizo o meu corpo e os meus sentidos seja conforme a consagração feita, certo? Então, aí a nossa preocupação com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós tocamos, enfim, é preciso guardar e mortificar os nossos sentidos, né? E o sentido que nós mais precisamos mortificar, cuidar, é a visão. Porque a visão, dentre os sentidos exteriores, é o mais espiritual. O que significa ser o sentido mais espiritual? Significa que o que a gente vê chega mais rapidamente à nossa alma do que o que nós captamos pelos outros sentidos. Por isso, o sentido mais espiritual. Então, por isso que a vista é chamada de a janela da alma, né? Porque você abriu a sua visão, você está abrindo a sua alma, para que entre na sua alma o que você viu. Se nós abrimos indistintamente sobre o que se apresenta,
se principalmente prendemos nossos olhares ao que dissipa, evapora, espalha, todos estes objetos penetram em nossa imaginação e aí ficam terrivelmente turbulentos. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Se nós estamos então abrindo a nossa alma às coisas que são aqueles entretenimentos que dissipam, né? Ou seja, que fazem com que a gente meio que fuja um pouco da realidade, viva num mundo, digamos assim, muito das coisas inúteis, das coisas fúteis. Se nós abrimos o nosso coração para qualquer coisa que nós vemos em televisão, programas de TV, séries, coisas que se apresentam diante do nosso olhar também, qualquer imagem, qualquer coisa. Veja, a nossa alma não é lata de lixo para nós abrirmos ela para qualquer coisa que se apresenta a nós. Tudo isso entra no coração e atrapalha a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus. Porque para rezar nós precisamos de imaginação, nós precisamos de memória, nós precisamos de concentração. Uma mente que está acostumada a ver esse tipo de coisa, seja coisas impuras, seja violência, sejam coisas bobas, que entretêm e faz passar o tempo, mas que são coisas inúteis, triviais. Tudo isso atrapalha quando a gente vai rezar. A nossa imaginação, a nossa memória não consegue focar na oração. Por quê? Está cheio de lixo ali dentro, não é? Porque abriu a alma, abriu a janela da alma para qualquer coisa. Então, se nós não temos o cuidado, a disciplina de saber o que nós vemos, né? De discernir se eu devo ver ou não tal coisa, tal filme, tal série, tal programa, ou ouvir tal tipo de música, tal tipo de conversa, tal tipo de piadas, não é? Tudo isso, se a gente se consagra a Nossa Senhora e não tem esse cuidado, não foi uma entrega total, porque o nosso sentido não é dela, a nossa visão não é dela, a nossa audição não é dela, não é? E todos os nossos sentidos precisam ser mortificados, né? O tato também, não é? E aí vai da questão das incomodidades corporais, ou seja, evitar querer tudo do mais confortável, viver assim fugindo das incomodidades, não estar disposto a suportar nada, né, no corpo. Isso é falta de mortificação. Por exemplo, também o olfato, não é? Questão de perfumes. Não é errado usar perfume, mas acontece que, não sei se vocês sabem, que muitos perfumes eles são feitos e eles têm uma fragrância que desperta algo em quem sente aquele cheiro. E muitas vezes é de cunho sexual, né, que fala aquela coisa afrodisíaca, não é? Ou seja, que tem o objetivo de chamar o outro, a atenção do outro para si. Tem muitos perfumes que têm isso, né? Às vezes a gente não para pensar nessas coisas, né? Então é um cuidado geral com a nossa vida, os nossos sentidos. O que nós, digamos, o que nós captamos é o que nós sentimos e o que nós fazemos o outro sentir também, né? Depois aí o modo de se vestir também, não é? O modo de se vestir, né? Se nós estamos consagrando o nosso corpo à Nossa Senhora, o nosso modo de se vestir tem que ser conforme o que lhe agrada, né? O que agrada a Nossa Senhora. O modo como
andamos, o modo como nos comportamos, né? O modo de se portar, de estar na presença dos outros, tudo isso. Então, mortificar os sentidos, né? Porque se nós não mortificamos nossos sentidos, eles muitas vezes vão, então, se encaminhando aí por um caminho que não é o da nossa consagração à Virgem Maria. Tomar muito cuidado, então. O paladar, por exemplo, também, né? Não só a questão da gula, que tem que ser evitado sempre, mas também aquela coisa de... Hoje em dia, né, tem muito isso de ficar falando muito de comida, né? Às vezes a gente se pega assim, é uma tendência nossa, né? Falar muito de comida e querer sempre fazer aquele prato mais saboroso, mais isso, mais aquilo. Não tem nenhum mal nisso. Pode fazer, chama o padre para almoçar na casa, não tem problema nenhum. Mas só tomar cuidado para não ser exagero, né? Não ser exagero nesse sentido, porque a gula não é só comer demais, mas a gula também é o requintar demais, né? E também a questão do não se alimentar direito, adequadamente. Por exemplo, comer muito fast food, comer muitas coisas que a gente sabe que não nutrem o nosso corpo, né? A gente tem que ter uma alimentação adequada. Alimentos que nutrem, que dão força, que dão vigor físico, e evitar, não que nunca se possa comer um fast food, né? Mas que não seja uma coisa assim, um costume de fazer sempre isso, né? Porque senão também a gente pode acabar não agradando a Virgem com isso. Depois, a nossa alma, com todas as suas potências. Então, as potências mais elevadas da nossa alma são a inteligência e a vontade. A inteligência é a capacidade de conhecer e a vontade é a capacidade de querer. Isso nos distingue dos animais. Os animais não conhecem, não têm inteligência, eles só têm um conhecimento sensível, eles têm os sentidos que nós temos, exteriores, não é? Mas não têm inteligência, que é a capacidade de conhecer, e a vontade, que é a capacidade de querer. O animal age por instinto, já está impresso na natureza dele, o modo como ele deve agir. Um animal não tem vontade. Ele não discerne o que ele deve querer e não escolhe. Não, ele não tem essa capacidade, só o ser humano que tem isso, né? E a Nossa Senhora nós consagramos então essas duas capacidades mais elevadas que nós temos. Entregamos a ela e, entregando a ela, a nossa intenção é que ela nos ajude a conhecer a Deus pela inteligência e a nos submeter a Ele pela nossa vontade, a querer Deus pela nossa vontade. Nós entregamos a ela a nossa inteligência para que ela nos ensine a conhecer o Senhor, entregamos a nossa vontade a ela para que ela nos ensine a querer o Senhor, a nos submeter a Ele, a amar o Senhor. Além da inteligência e da vontade, nós temos a imaginação e temos a memória também. E é preciso cuidar muito também da imaginação e da memória. A memória é onde ficam armazenadas as experiências sensíveis que nós tivemos, não é?
o que nós vivemos fica armazenado na memória, e a imaginação é uma capacidade de criar imagens, histórias, situações, a partir do que está na memória. Então, cuidar muito dos sentidos faz com que a memória esteja também mortificada. Ou seja, se eu tomo cuidado com o que eu vejo, a minha memória está mais preservada, porque não tem tantos conteúdos ruins na minha memória. Porque a imaginação, Santa Teresa dizia que a imaginação é a louca da casa. Ou seja, a nossa imaginação é uma louca mesmo. Ela cria uma série de coisas terríveis se a gente deixar, não é? E a partir do que está na memória. Então a imaginação, ela se reporta à memória, ela pega o que está na memória e consegue criar outras coisas a partir do que está na memória. Por que muitas vezes a gente percebe, não é? Imaginações que vêm, que são coisas que muitas vezes não existem na realidade. É porque são junções de memórias e que a imaginação tem a capacidade de criar. Então, o cuidado em mortificar a nossa memória, a nossa imaginação, não dar rédeas soltas à imaginação, não é? Quando a gente percebe que estamos imaginando coisas que são ruins, que são maliciosas ou que tem maldade, que está pensando o mal do outro, que está pensando coisas impuras, ou isso ou aquilo, ou que está imaginando coisas da nossa vaidade, do nosso amor próprio, e assim por diante, a gente tem que, o quanto antes, cortar isso. Não podemos permitir que a imaginação corra solta. Se ela é uma louca, tem que prender ela na camisa de força. Tem que segurar a imaginação, para que ela não nos leve a ofender o Senhor. Depois, nós entregamos também os nossos bens exteriores, presentes e futuros, não é? Então, no dia da consagração, vocês precisam fazer um inventário dos bens de vocês, colocar lá tudo, e aí vocês vão assinar, passando tudo para o nome de Nossa Senhora. Brincadeira, não precisa fazer isso, mas na prática você está entregando tudo para ela. Quer dizer, em teoria, na prática vai ser se você viver assim, não é? Em que sentido entregar os bens exteriores? Ou seja, tudo que nós possuímos, nós, pedindo ajuda a Nossa Senhora, nós queremos agradar a Deus com o que nós possuímos, né? Pedimos ajuda a ela para que os nossos bens sejam usados de maneira tal que agrademos a Deus e que nos santifiquemos. Que ela nos ajude a não nos apegar aos bens, a termos um coração desprendido das coisas, a colocarmos os nossos bens à disposição do irmão quando ele precisa, a perguntar a Nossa Senhora antes de comprar algum bem, ou de vender, ou de fazer isso ou aquilo, o que ela nos indica a fazer, o que ela nos aconselha a fazer. Antes de dar qualquer passo, contar com Nossa Senhora, não é? Com respeito aos bens presentes e futuros, tudo que nós possuímos de bens e que podemos possuir, tudo é dela. E os nossos bens interiores espirituais. E aqui nós temos 3 tipos de bens espirituais, que são devidos às nossas boas obras, que eu já citei, se não me engano, na primeira aula, mas que agora eu vou aprofundar um pouquinho.
que é o valor meritório, o valor satisfatório e o valor impetratório das nossas boas obras. Ou seja, todas as nossas boas obras têm uma recompensa diante de Deus. Jesus mesmo disse no Evangelho de domingo passado que quem der um copo de água aos discípulos, porque eles são de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. Quem der um copo de água por amor a Cristo, não ficará sem recompensa. Ou seja, as nossas boas obras, elas têm um valor, elas têm uma recompensa. E aí essa recompensa é tríplice, existem 3 tipos de, digamos, valores das nossas boas obras. O valor meritório, ele diz respeito à graça e à glória que nós temos e teremos. Então, o valor meritório diz respeito à graça que nós temos aqui na terra e a glória que nós teremos na eternidade. Então, se nós realizamos uma boa obra, ela tem um valor meritório, isso aumenta o nosso estado de graça e também vai construindo o nosso estado de glória na eternidade, no céu. Porque no céu, vocês sabiam que no céu existe uma diferença no modo de contemplar a Deus? Existe quem está contemplando Deus mais de perto e quem esteja contemplando Deus mais de longe? Embora cada um contemple Deus totalmente, no sentido de que conforme as suas capacidades. Não, nunca tinha ouvido isso? Que no céu tem uma hierarquia, até mesmo entre os anjos. Existem os anjos que estão mais próximos de Deus e iluminam os anjos que estão mais distantes dele. Existem os santos que estão mais próximos de Deus e os santos que não estão tão próximos dele. Tudo isso é devido ao estado de glória que nós construímos aqui nessa vida. Ou seja, vamos supor aqui um São Francisco de Assis, nós celebramos ele ontem. Olhando para a vida de São Francisco e a graça e a glória que ele construiu pelas boas obras dele, nós podemos imaginar que ele contempla a Deus bem de perto. Não tanto como Nossa Senhora, como São José, não é? Mas bem de perto. Agora, uma outra pessoa que está no céu, ou seja, é santa, viveu uma vida reta, foi fiel a Deus, amou a Deus, só que não amou a Deus tão generosamente como São Francisco. São Francisco era muito generoso com Nosso Senhor. Ele passava horas diante do Santíssimo, chorando na presença de Deus, dizendo: o amor não é amado. Ele fazia muita penitência, ele beijava os leprosos, ele cuidava das feridas dos leprosos. Não seria justo que alguém que não foi tão generoso assim contemplasse a Deus mais perto do que ele, digamos, né? Então existe uma diferença no céu, no estado de glória. Existem os santos que contemplam Deus mais de perto, por quê? Porque o amor deles aqui na terra por Cristo foi maior. E nós construímos a nossa coroa de glória aqui nessa vida, né? Nós estamos construindo pelo valor meritório das nossas boas obras. Esse valor meritório, ele é incomunicável, ou seja, você não pode dar para ninguém esse valor. Ele é seu, ele é próprio.
nós entregamos a Nossa Senhora para que ela conserve, aumente, encareça. Então, ela guarda, ela conserva, ela encarece o nosso valor meritório. Depois, nós temos o valor satisfatório. E o valor satisfatório, ele satisfaz a pena devida pelo pecado. Então, nós sabemos que os nossos pecados têm penas temporais que nós devemos aos pecados. Essas penas temporais, elas não são apagadas pela confissão. A confissão nos perdoa quanto à culpa pelos nossos pecados. Nós, confessando, já não temos culpa pelo nosso pecado, mas ainda restam as penas temporais devidas aos pecados. E essas penas são justamente o objeto das indulgências que nós recebemos em algumas ocasiões que a igreja nos concede. Porque a igreja tem as chaves do tesouro celeste e derrama sobre nós valor satisfatório das formas que nós conhecemos. Então, o valor satisfatório, depois nós cortamos essa parte do vídeo. O valor satisfatório, ele satisfaz justamente as penas devidas aos pecados, porque as nossas boas obras, elas satisfazem os nossos pecados, né? Então, é assim que funciona. Boas obras, meu Deus do céu. Boas obras satisfazem essas penas. Indulgências satisfazem essas penas. E o que não for satisfeito nessa vida, se formos salvos, será satisfeito no purgatório. Lá será mais sofrido, né? Então, é isso que faz com que alguém morra salvo e não santo. Salvo, porque morreu em estado de graça, mas não santo ainda, porque tem penas temporais que deve pelos pecados. E aí o purgatório é justamente esse tempo de purificação, para poder ingressar à presença de Cristo, que sendo puro, rejeita qualquer mácula. Ou seja, só se pode apresentar-se diante de Jesus puro. Por isso o purgatório faz esse processo de purificação. Então, o valor satisfatório, ele satisfaz as penas devidas aos pecados. Esse valor, ele é comunicável. Esse valor eu posso doar. Entende? E o terceiro valor é o valor impetratório. Impetrar é sinônimo de pedir. Então nós temos das nossas boas obras um valor que nos dá, então, um crédito para pedir a Deus graças. Vamos supor assim, nessa linguagem, né? Financeira. Então, fez boas obras, é como que você adquire um crédito para receber graças, para pedir graças. Esse valor impetratório também é comunicável. Então veja, o primeiro valor é incomunicável, inalienável,
e o segundo e terceiro são comunicáveis. E aqui eu vou ler então um trecho do Catecismo da Total Consagração à Virgem, perguntas e respostas. Está na parte 3, pergunta 41. Jesus disse que até um copo de água que dessemos ao nosso próximo não ficaria sem recompensa. Assim, existe uma paga ou salário por todas as boas obras que realizamos. Essa paga por cada boa obra, assim como a recompensa que Deus nos dá pelo bem que realizamos, compõe o nosso tesouro espiritual, que vai aumentando sempre mais na medida em que realizamos boas obras. O que determina o valor de cada boa obra é o grau de amor com que realizamos. O que determina o valor... Quando morremos, se na graça de Deus, sem pecados mortais, esse tesouro espiritual se transforma em glória ou grau de felicidade. Quanto maior o tesouro espiritual, maior será nosso grau de felicidade. Nesse tesouro espiritual, existe uma parte pessoal e intransferível, que é o valor meritório de nossas boas obras. Existe também uma parte doável, que são os valores impetratório, pelo qual se alcança graças para si ou para outra pessoa viva, e o valor satisfatório ou indulgencial, pelo qual se apaga as penas dos pecados pessoais ou das almas do purgatório. Quando nos consagramos a Nossa Senhora como escravos por amor, entregamos-lhe todo o nosso tesouro espiritual, o valor meritório para que ela possa guardar e fazer crescer, e os valores impetratórios e satisfatórios, para que ela possa utilizá-los como bem lhe aprouver, para glorificar mais a Deus, socorrer as almas do purgatório e, sobretudo, alcançar a conversão dos pobres pecadores, que, se não se converterem ainda antes de morrer, irão irremediavelmente para o inferno. Então, ficou claro aqui esses três valores? Esses valores vão formando o nosso tesouro espiritual, né? Nós temos um tesouro espiritual. E nos consagrando a Nossa Senhora, nós estamos dando a ela as chaves desse tesouro. Por isso que ela é chamada a tesoureira das graças do Senhor. Nós damos a ela o direito de dispor do nosso tesouro espiritual, da forma que ela quiser. O valor meritório ela vai guardar, conservar, encarecer, e o valor satisfatório e o valor impetratório ela vai destinar da maneira que ela quiser. É por isso que nós, pela consagração a Nossa Senhora, não só beneficiamos a nós mesmos, mas beneficiamos também os nossos irmãos, porque as almas do purgatório e os nossos irmãos vivos também podem receber valores que são nossos, porque Nossa Senhora, ela guarda tudo no tesouro e ela destina da forma que ela quiser, para quem mais precisa. Se nós fôssemos por nós mesmos administrar esse tesouro, é bem capaz que nós não faríamos da melhor forma possível, porque nós temos uma ignorância espiritual, tantas vezes, que não nos faz perceber o sobrenatural como ele é. Nossa Senhora sabe de tudo, e ela então cuida das nossas coisas, né? Do nosso tesouro espiritual. Ela vai administrar tudo isso. Então, o valor satisfatório é para nós ou para uma alma do purgatório, e o valor impetratório é para nós ou para uma pessoa viva. Se consagrou a Nossa Senhora, tudo está nas mãos dela.
Você não pode mais, por exemplo, falar assim: eu vou fazer esse jejum porque eu quero aplicar para aquela alma do purgatório. Eu vou fazer essa penitência porque eu quero que esse valor seja destinado ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, ao meu vizinho, ao meu irmão. Não se pode fazer mais isso, tá? O que eu costumo dizer é o seguinte: você não tem as chaves mais, não é você que destina, não é você que decide, mas você pode pedir para Nossa Senhora: olha, eu vou fazer tal obra, se a senhora quiser, entregar esse valor para tal pessoa que está precisando, mas é a senhora que sabe de tudo. Ou seja, não tem problema você pedir para ela, mas tem que ter aquela consciência de que a gente não sabe de nada e Nossa Senhora que sabe. O melhor mesmo é se abandonar. Faz o jejum, faz a penitência, recebe indulgência, faz isso, faz aquilo e deixa tudo nas mãos dela e descansa como uma criança no colo da sua mãe. Ela está cuidando de tudo. Ela está cuidando de tudo. Veja como é bom ser escravo de Nossa Senhora. Poder descansar no colo materno dela. Ela cuida das nossas coisas, ela administra o nosso tesouro. Sozinhos poderíamos perdê-lo. Com ela não perderemos, nós vamos nos enriquecendo cada vez mais. O melhor investimento é investir em Nossa Senhora. É sempre rentável, nunca vai perder dinheiro, nunca vai perder, Nunca a gente vai ter oscilação, não, está com ela, está cuidado, os nossos bens espirituais e tudo mais. E veja que é interessante que, se consagrando a Nossa Senhora, nós estamos dando um passo ainda além do que fazem os religiosos que têm votos de pobreza, castidade e obediência. Porque os religiosos, eles não entregam o valor das boas obras a Nossa Senhora. Entregam os bens do corpo, digamos assim, entrega o seu corpo pelo voto de castidade, entrega os bens exteriores pelo voto de pobreza, entrega a própria vontade pelo voto de obediência, mas não entrega o valor das boas obras. A não ser que nesta congregação, instituto, ordem, se faça também a consagração a Nossa Senhora, como eu conheço um instituto que o quarto voto é a consagração a Nossa Senhora, aí nesse caso é diferente. Agora, São Luís ele vai dizer no ponto 123 justamente isso, que a consagração ela vai além da consagração religiosa, porque entrega algo que os religiosos não entregam, que é o valor das boas obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Luís de Montfort, rogai por nós.